Boa tarde, primeiro ano. Essa semana eu postei para vocês na terça-feira um vídeo fazendo um comentário tanto do texto quanto das questões da primeira semana do PET, né? Hoje é sexta-feira e é o dia do plantão de geografia com vocês, né? Então eu resolvi postar um segundo vídeo já fazendo um comentário sobre a segunda semana do PET. Lembrando que, se você ainda não assistiu o primeiro, assista, porque ajuda na interpretação de vocês. E que nas próximas semanas nós vamos ter início ao volume 2, né? Então, se você ainda não fez o PET 1, faça para não deixar acumular, tá? Lembrando o ensino médio que é para vocês responderem no caderno, não tem necessidade de imprimir o material, tá bom? E também, se as dúvidas forem surgindo além do horário de plantão, vocês podem tirar comigo durante a semana mesmo, tá? Então hoje vou fazer um comentário com vocês sobre a segunda semana do PET, né? Lembrando que nós estamos estudando nesse material as fontes energéticas, tá? E na segunda semana ela vai falar exatamente sobre uma das principais fontes de geração de energia que nós utilizamos no mundo todo, que é o petróleo, né? Então o PET, ele traz vários tópicos falando sobre as características do petróleo. O primeiro, ele vem falar um pouquinho sobre a geopolítica do petróleo, a importância que o petróleo tem como recurso natural e também como recurso econômico para as sociedades contemporâneas, tá? O segundo tópico, ele vai falar por que o petróleo é tão importante, por que o petróleo é tão fundamental para a sociedade humana, tá? Lembrando que hoje em dia o petróleo, ele é a nossa principal fonte de geração de energia, ou seja, 60% da energia usada no mundo vem do petróleo. Tá? Então nós temos, a sociedade contemporânea tem uma dependência muito grande do petróleo, tá? O terceiro item que traz aí é como que se forma o petróleo, tá? Se vocês tiverem interesse, no YouTube tem vários videozinhos mostrando aí todo o processo de decomposição, de profundidade do petróleo, tá? Então seria interessante se vocês quisessem assistir. Então ele fala todinha da formação desse recurso. Lembrando que as principais reservas de petróleo se encontram nas bacias sedimentares, tá? Tem-se nesses locais partículas de rochas, tá? E outro detalhe que é importante, se vocês ainda não sabem, para muitas pessoas, petróleo só se encontra no fundo dos oceanos, né? E é possível também se encontrar em terra firme reservas de petróleo. E geralmente, próximos às reservas de petróleo, nós temos as reservas de gás natural, tá? E o último texto, ele vem falar quais são os países que estão envolvidos nessa questão geopolítica do petróleo. Lembrando que os países que estão envolvidos são os países grandes produtores de petróleo. Lembrando que a região do Oriente Médio é uma região rica nesse recurso, tá? Outro detalhe é que o Brasil também se tornou autossuficiente na produção de petróleo quando foi descoberto o pré-sal, tá? O que significa ser autossuficiente? É quando você produz tudo aquilo que você necessita. Então hoje o Brasil não precisaria comprar petróleo de país nenhum, porque o que ele produz é suficiente para atender as suas necessidades e ainda sobra, tá? Como eu falei, tem um vídeo aí no finalzinho como sugestão, né, no PET de vocês, Sem Fronteiras, falando dessa questão e também dos países que são os grandes produtores de petróleo, tá? Depois vem as atividades. Lembrando que as atividades, elas são baseadas em tabelas e também mapas, tá? Então, a primeira questão e a segunda estão relacionadas à primeira tabela, né, do PET de vocês, falando sobre as reservas, produção e consumo de petróleo no ano de 2002, tá? Então, são questões de interpretação. Elas perguntam assim, quais são as duas principais regiões do planeta onde a gente tem grandes reservas de petróleo? Acabei de falar isso no vídeo para vocês, tá? Também pede para vocês citarem qual é a situação do Brasil dentro disso.
A questão 3, ela é feita a partir de uma interpretação de uma outra tabela que fala sobre a capacidade instalada das plantas termoelétricas e derivados do petróleo e também com relação à geração de eletricidades, tá? São questões de interpretação da tabela, pedindo para vocês citarem aí quais são os 3 países que mais consomem petróleo, né? A questão B, o Brasil não aparece na lista. Por que o Brasil não faz parte desse grupo, né? A questão seguinte, 4 e 5, é a interpretação de um mapa, falando também sobre a questão do petróleo no mundo todo, né? Ele pergunta quais são os países que mais consomem petróleo. E a questão 5, por que o Brasil, embora seja um país produtor de petróleo, não está entre os grandes consumidores? Lembre, com relação a essa resposta, as características, tá, do Brasil. Então, se tiver um pouquinho de dúvida, dá uma olhadinha no material. Por que o Brasil não se encaixa? Quais são as características do Brasil? Tá bom? Espero ter ajudado na interpretação do PET 2. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá? Bons estudos, não deixem acumular as coisas, tá bom? Até mais!